que a gente vai falar hoje no vídeo aqui para você. A maturidade emocional também rouba dinheiro de você. E pode ser que você nem se dê conta de que a sua conta bancária está lá esfolada, seus cartões de crédito estão lá todos estourados, você já não tem mais dimensão de onde você alcança empréstimos e que tudo isso está atrelado ao aspecto de imaturidade emocional. É importante que você abra a sua mente e a sua consciência para trazer mais dessa perspectiva para a sua vida, caso seja esse o seu movimento hoje. Você já deve ter ouvido falar, principalmente se você é uma pessoa que gosta de conteúdos de desenvolvimento humano, da famosa questão do vazio existencial, que é um vazio que muitas vezes a gente fica boa parte da nossa vida, e para muitas pessoas, às vezes, a vida toda, tentando preencher esse vazio externamente e com coisas, com situações, com relações, com pessoas. Sabe-se lá qual a ferramenta que cada um escolhe para preencher o seu próprio vazio existencial. E saiba que é uma parte desse processo questão de imaturidade emocional. Porque eu quero acreditar que uma roupa, um carro, milhões na minha conta, viagens, casas, que quer que seja, pode preencher algo que eu nem mesmo me dou conta do que é. Às vezes eu não vou para esse lado, mas eu vou para o lado de diversões. Então eu sou aquela pessoa que saio de segunda a sexta, de balada em balada, de bar em bar, de restaurante em restaurante, querendo me suprir muitas vezes de uma dopamina excessiva, porque aquele movimento momentaneamente me traz uma recompensa emocional. Mas a longo prazo eu só queimei dinheiro ali naquela perspectiva. Tem muito aspecto relacionado aqui quando a gente traz a questão de dinheiro relacionado ao emocional. Freud, o nosso querido mentor e idealizador da psicanálise, pai da psicologia, já dizia que nós, dentro da nossa fase de desenvolvimento, lá na infância, a gente passa pela fase anal, que é a fase onde a criança aprende a controlar as necessidades fisiológicas, ou seja, sabe aquela fase do desfraude que a criança aprende, você vai lá, tira a fralda e fala para a criança, agora você vai fazer xixi, cocô no seu piniquinho aqui, até que a criança alcance ali a altura para depois, né, utilizar o próprio vaso ali no banheiro. Nessa fase, a criança começa a ter a perspectiva e a dimensão do que ela consegue controlar. E pasme se você, aí na sua vida, se observa uma pessoa extremamente controladora e também olha para essa perspectiva do dinheiro como algo que movimenta a sua vida atualmente. Nossa, eu preciso controlar o meu dinheiro porque senão ele vai acabar. Eu vou morrer de fome, eu vou depender das pessoas, eu vou não ter mais dinheiro para conseguir pagar o meu cartão de crédito, eu vou não ter mais dinheiro nem muitas vezes para comprar minha comida, minha alimentação. Percebe que essa conexão do controle que vem lá de trás, ela passa por boa parte da nossa formação psíquica, intelectual, mental e emocional, e quando chega na vida adulta, se lá naquela fase da infância eu vivenciei dificuldades familiares, meus pais brigavam por conta de dinheiro,
Meus avós brigavam por conta de dinheiro. Eu fui uma criança que aprendi ou quis aprender a lidar com dinheiro muito cedo. Eu passei por essa fase anal com uma perspectiva de desafio, de dificuldade, de conseguir entender o meu aspecto financeiro. E na vida adulta, se eu tenho essa mesma perspectiva ainda, se eu não tratei as questões que lá atrás me impactaram, eu cresço como aquele adulto, como aquele homem, como aquela mulher que tenho várias questões e dificuldades no aspecto financeiro. Inclusive, posso nem conseguir conversar com meu marido ou com minha esposa a respeito de dinheiro sem que haja uma briga. Posso ter dificuldade para definir quem paga o quê dentro de casa. A situação fica um pouco mais grave e eu estou aqui só esmiuçando alguns cenários possíveis para abrir a tua mente inicialmente, tá? Porque pode ter questões relacionadas a esse processo também, onde dentro de um casamento, de um relacionamento, a mulher é responsável pela maior parte do dinheiro que entra para dentro de casa. Isso já desequilibra a relação e não tem nada a ver com aspectos machistas, onde o homem é o provedor, é o consolidador, é o construtor, não é sobre isso. Estou falando sobre desequilíbrio relacional. Se dentro da relação a mulher se coloca nessa posição onde ela oferece maior segurança financeira, o casal tende a se desequilibrar. Por quê? Culturalmente, socialmente, mas emocionalmente, o homem geralmente é treinado a pensar que lá na frente, na vida adulta, ele vai ser uma pessoa responsável, principalmente em relação à questão do aspecto financeiro de um casal. E aí, quando isso acontece na maturidade, ele não alcança a relação, sofre um desequilíbrio e vai sofrer um colapso também, nesse caso. E muitos problemas acontecem. Eu acredito que a estatística ainda é de 65% de motivação dos divórcios, a questão financeira dos casais. Seja porque eles não se permitem conversar sobre dinheiro, seja porque tem essas discrepâncias em relação ao aspecto financeiro, seja porque alguma coisa ali no movimento emocional desse casal não se conecta. E aí, essa situação vai roubar dinheiro desse relacionamento e desse casal, propriamente dito. Mas e como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente pode resolver essa dinâmica? Como é que a gente pode sair disso, entendendo, gerenciando e observando as nossas emoções? Falar sobre dinheiro para você é desconfortável? Começa daí. Você tem dificuldade de olhar o seu extrato bancário? Você tem dificuldade de saber que você tem dívidas e que você precisa sanar essas dívidas? Temos uma questão emocional muito relevante nesse aspecto, que é a delimitação. A pessoa saber lidar com limites. Limites, em que sentido? Todos, inclusive os emocionais. Se você é uma pessoa que não sabe lidar com limites nos seus relacionamentos, você fatalmente vai ter dificuldades financeiras, porque você também não sabe lidar com limites financeiros. O dinheiro tem uma série de regras, tem uma série de necessidades a serem cumpridas para que ele realmente esteja em harmonia com a nossa conexão vital. E eu não estou entrando aqui no aspecto da lei da atração, estou entrando aqui no aspecto das leis do dinheiro, especificamente. Dinheiro é feito para ser uma ferramenta de valor de troca. De troca do quê, Van? De troca de vida.
ele está estabelecido onde existe vida. A partir do momento que eu quero estagnar aquele dinheiro e deixar ele represado, seja só para suprir as mínimas necessidades ou as necessidades básicas da minha vida, eu já vou quebrar metade da função desse dinheiro, porque ele vive para circular na economia do planeta Terra. É a nossa moeda de troca hoje. Antigamente era não era o dinheiro, antigamente eram as próprias mercadorias e antes das mercadorias o sal, que usualmente, né, era recebido como salário. O sal era muito raro, era muito necessário para a nossa alimentação e era raro. Então as pessoas recebiam um sal. Daí que vem a origem do aspecto de salário. Agora, as perspectivas que você desenha com dinheiro dentro da sua vida, elas estão estrategicamente ligadas com o seu aspecto emocional. Se você, dentro do seu trabalho, limita demais a sua capacidade de transmitir ou de compartilhar ou de diversificar o seu talento, você já partiu o seu dinheiro aí também. Na hierarquia sistêmica da visão que a gente trabalha também, se você ultrapassa negativamente os seus limites familiares, você também vai ter problemas relacionados à questão do dinheiro. Então, o que que você precisa começar a trabalhar se você hoje é essa pessoa que tem muita dificuldade financeira? Olhar como é que as tuas emoções estão funcionando, primeiro de tudo. Se puder levar a questão para terapia, maravilhoso, porque lá no ambiente da terapia você vai começar a entender as dinâmicas emocionais que estão regendo a sua vida financeira. E não basta você ter consciência, além da consciência, é necessário ter a ação que vai modificar a sua relação com o dinheiro. Seja na forma como você aprendeu a olhar para ele, seja a crença que você traz por conta dos aspectos financeiros que você vivenciou na infância, seja a forma com a qual você lida com o dinheiro hoje, na perspectiva econômica e gerencial. Você acha que o dinheiro te limita? Você acha que o dinheiro resolve todos os seus problemas? Você acha que o dinheiro é a sua ferramenta mais essencial, mais primordial? E você faz tudo por conta do dinheiro? Tem muita ferramenta emocional sendo trabalhada em todos esses contextos. Mas você precisa se abrir para olhar para essas situações e para essas questões. Nossa, Van, complexo, hein? Complexo. Complexo, denso, mas tem solução. Desde que você não deixe, principalmente, a sua criança interior ferida lidar com esses aspectos financeiros. E, na grande maioria das vezes, ela toma as rédeas dessa situação e você nem imagina, porque é totalmente inconsciente esse movimento. Mas quando você se dá por conta, sua criança está lá movimentando toda a sua conta bancária. E não raro, pessoas passam por mim pelo período da terapia tendo problemas e questões financeiras que elas aparentemente querem tentar resolver, mas elas ainda fazem muito pouco nesse sentido. Então, querer tentar resolver é diferente de ir lá, agir e resolver. Nossa, Van, mas não é só a pessoa entrar na terapia que ela resolve? Depende. Depende de com qual consciência você está entrando na terapia. Você está entrando na terapia com a consciência de que eu vou te salvar, o seu terapeuta vai te salvar, já falhou tudo. Porque não é assim que você vai para o ambiente da terapia. O terapeuta não é a pessoa que vai salvar você. O terapeuta é a pessoa que vai te guiar no processo. Quem vai salvar você é você
mesmo, desde que você haja com responsabilidade, com maturidade e com gestão emocional. Porque as suas emoções, elas estão lá, flutuando o tempo todo. E é você que vai dar conta de entender cada processo emocional que está acontecendo e fazer as coisas que realmente precisam ser feitas. Foi só um tira-gosto, eu confesso, porque é um tema amplo, é um tema de bastante reflexão da nossa parte, mas já é a nossa introdução aqui. Eu vou trazer esse tema com outras significações e roupagens nos nossos próximos vídeos. Minha imensa gratidão para você que já é inscrito no nosso canal. Minha imensa gratidão pelos feedbacks que vocês estão me dando sobre os vídeos. Eu gosto de receber esses feedbacks. E se você tiver algo para acrescentar aí nos comentários, fique à vontade. Se você tiver sugestão de temas que você gostaria que a gente falasse mais aqui no canal, também pode colocar aí nos comentários. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.